Santiago de Compostela, 22 de agosto de 1989. As comunidades da Espanha e de Portugal. Vencer o secularismo com o ideal. A Espanha é, por tradição, um país católico e isso é transmitido também aos jovens. Contudo, notamos que tais valores não se refletem na realidade. Os jovens vivem num mundo materialista e egocêntrico, que os absorve, apesar de manterem um contato com a Igreja. Perante essa contradição, o que podemos fazer para que renasça em cada um aquilo que já está semeado neles? Como lhes disse, tive uma impressão muito boa da Espanha, também por tudo aquilo que a caracteriza sem que se veja. Possui tradições, usos, costumes, aspectos que o secularismo não conseguiu destruir, enquanto em outras nações é completamente diferente. Então, qual é a minha opinião? Qual é a primeira causa do secularismo? Há muitas causas que vocês mesmos até podem constatar. Por exemplo, em certas nações, deve-se a uma certa reação provocada pelos governos anteriores, etc. Mas a verdadeira causa do secularismo é esta. Permanecem as realidades exteriores da religião e morrem pouco a pouco as realidades interiores, ou seja, a vida que está por detrás. E então não agrada mais uma religião deste tipo. Então se rejeita tudo, se rejeita a igreja, se rejeitam todas as imagens, as de Nossa Senhora, os crucifixos, se rejeita tudo porque, como dizia, não corresponde mais a uma realidade interior. Enquanto antes eram coisas belíssimas porque eram uma expressão daquilo que tinham dentro, agora são realidades vazias e não agradam mais. E se compreende sob determinado aspecto, se entende. Portanto, o primeiro remédio que é preciso fazer é preencher este vazio nos corações. E vejam, contra o secularismo, o ideal desempenha um papel importantíssimo. Antes de mais nada, porque nasceu neste século, que é o século do secularismo, que significa que tem uma tarefa em relação ao secularismo. Se nós conseguirmos preencher os corações com todas estas realidades, no futuro entenderão também os sinais exteriores, compreenderão. Naturalmente é necessário uma certa maturidade. Mas vou dar um exemplo pessoal. Vocês sabem que de vez em quando dizemos trabalho, 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 mas um dia preciso descansar. O que eu faço quando descanso? Vou a Roma visitar uma basílica, uma das igrejas, porque tenho uma curiosidade enorme de ver como é que se vivia a fé em outras épocas. Todas estas expressões de fé, estes mosaicos magníficos, essas obras maravilhosas, eu sinto uma curiosidade enorme. Por quê? Porque a igreja, os outros são meus irmãos, talvez do passado, mas são meus irmãos, e eu me sinto solidária com eles. Dias atrás fomos visitar uma igreja que estava vazia, grande, bonita, situada num vilarejo de 4 ou 5 casas. Era uma igreja enorme, dissemos, esta está cheia de fé, está impregnada de fé. Porque quem a construiu? Uma igreja que deve valer milhões. Uma semelhante igreja no meio de 4 ou 5 casas de um vilarejo está cheia de fé, para dizer que se chega depois, e não logo, a apreciar e compreender todas essas formas, também exteriores, embora não as assumamos porque não é a nossa vocação, vocês entendem? Portanto, se vence o secularismo com o ideal. Também porque os nossos jovens, por exemplo, necessitam de autenticidade, e a autenticidade consiste nisto, naquilo que o ideal oferece, e não nas formas agregadas depois.